O Thiago Carpini tá pressionado no São Paulo e o treinador pode ser mandado embora do tricolor. Cara, a gente tá falando aqui de um treinador que acabou de chegar ao São Paulo. É isso mesmo, ele começou o campeonato estadual, o cara tem apenas 2 derrotas no comando do São Paulo, mas a torcida já não quer mais ele treinando o time. E a pressão nas redes sociais vai aumentando sobre o treinador. E eu te pergunto, seria justo uma demissão do Carpini? Vale a pena esperar? É um bom treinador? A gente vai bater um papo melhor sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero te pedir uma gentileza. Já sabe, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa aqui do canal Futflix e aqui diariamente a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias do futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Olha, eu quero te falar uma outra coisa hoje. Você vai falar, agora você vai falar das redes sociais. Se você quiser seguir o Rodrigo nas outras redes sociais, é só clicar no link que tá na descrição desse vídeo. É isso também, mas mais uma coisa. Vocês sabem que aqui no canal a gente é mais acostumado a trazer pra vocês reportagem, trazendo onde foi algum jogador, como eles estão, volta por cima, ou algum jogador que se deu mal. Esse é mais o nosso estilo aqui do canal, a gente traz mais reportagens sobre as coisas que estão acontecendo e são poucos vídeos sobre opinião. Mas esse vídeo de hoje é mais um vídeo de opinião e amanhã às 10 também vai sair mais um vídeo de opinião sobre um assunto que tá em alta e a gente precisa falar sobre ele. E o que eu quero pedir pra você? Eu sei que você gosta mais do estilo de reportagem, tá tudo bem, mas dá uma moral pro canal, compartilha esse vídeo aqui, ajuda a divulgar, porque o que acontece? Eu tô tentando integrar... Porque o que acontece? Eu tô tentando Porque o que acontece? Eu tô tentando entregar pra vocês da seguinte maneira: um vídeo às 10 e outro vídeo às 17 normal, como a gente sempre fez. Mas eu não tô conseguindo, exatamente por conta do volume de trabalho. Tem o canal Fora de Campo, tem o canal Fute Prime, tem as redes sociais. Então eu tô enroscado com tudo isso. E esse vídeo de opinião fica mais tranquilo pra eu fazer, porque aí depende só de mim, não depende de roteiro, de edição e de nada. Então vou te pedir essa moral, beleza? Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, dá o like nele, deixa um comentário pra você ajudar o YouTube a entregar pra mais pessoas, porque senão depois aquele vídeo bacana que você curte, sabe, aquele que é uma reportagem, acaba não chegando pra você porque o YouTube entende que você não tem interesse. Então já faz tudo isso, beleza? Dá o like, deixa um comentário e compartilha com seus amigos. E agora chega de conversinha, propaganda da 1xBet e vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Quando o Carpini chegou no São Paulo, todo mundo sabia que ele era um treinador jovem, certo? Cara, como jogador, ele jogou na Ponte Preta, no Guarani, até jogou no Atlético Mineiro, fez 4 jogos por lá. Como treinador, ele não teve experiência em nenhum grande clube. Ele até conseguiu trazer o Juventude para a Série A do Campeonato Brasileiro, também treinou o Guarani, beleza, lá ele teve a sua passagem curta, também treinou a Ferroviária, mas foi na Série D, enfim, ele nunca teve num clube do tamanho do São Paulo. E todo mundo questionava o Carpini sobre isso, sobre a idade dele, sobre a experiência dele, que é algo completamente normal. Você quer entender como um cara sem experiência alguma nesse tipo de clube chega ao São Paulo? E a resposta que ele deu logo na apresentação foi excelente, dizendo que todo mundo, uma hora, vive a sua primeira experiência num grande clube, né? Se liga na fala que ele deu na apresentação. Eu tenho ouvido muito em relação à idade, né? Acho que é uma coisa que tem sido pauta aí em alguns questionamentos. Eu acho perfeitamente aceitável, né? Mas por outro lado, eu me preparei para esse momento. Eu vejo uma oportunidade muito grande, não digo única, porque a vida ela é feita de várias oportunidades em vários momentos da vida, pelo menos é o que eu penso. Mas eu creio que nesse momento é a maior delas, né? E eu acho que a capacidade ela não está atrelada à idade. Todo mundo foi jovem um dia, todo mundo teve uma primeira vez. Essa também está sendo a minha primeira de dirigir um clube desse tamanho. E a gente só nos torna mais experientes ou mais vividos em determinadas situações, passando por elas. Em algum momento isso tem que acontecer. Então, antes da idade, eu enalteço mais a coragem que teve o São Paulo em me oportunizar
E eu vejo um grande desafio, mas eu prefiro enxergar o copo meio cheio, uma grande oportunidade maior ainda do que o desafio, né? Então, para mim, talvez facilite um pouco chegar num momento do São Paulo como esse, de um time campeão, vitorioso, um processo que vem se construindo, se reestruturando, e o ano passado foram frutos inéditos, né? A conquista de uma Copa do Brasil. Em outro momento da fala do Carpini, ele fala muito sobre o Muricy Ramalho, que ele esperava que o Muricy pudesse ser o Tele dele, porque a palavra do Muricy para contratar o Carpini foi muito importante, né? A gente vê isso, todos os jornalistas que têm uma abertura maior dentro do São Paulo, até mesmo o Carpini falando nas entrelinhas e o Muricy Ramalho, que é justamente isso, né? Que o treinador ali, o Carpini, ele tinha como um escudo ali o Muricy Ramalho, que o Muricy ali assinou para contratar o Carpini, dizendo não, pode trazer que esse cara vai dar certo, não sei o que, mas o Muricy em troca disso esperava ser ouvido pelo Carpini. E cara, apesar do Carpini ter chegado muito bem com o Muricy Ramalho, ele chegou em fases decisivas pro São Paulo. Primeiro porque o São Paulo foi enfrentar o Corinthians lá com aquele tabu horroroso que a gente não quebrava e quebramos. Parabéns pro Carpini. Ele estreou com vitória no São Paulo contra o Santo André. Depois disso, o Carpini foi lá e venceu a Supercopa Rei em cima do Palmeiras. Tudo isso, é óbvio, foi deixando o Carpini, pô, com crédito, certo? Pra de repente ali, se alguma coisinha desse errada, ele conseguisse cobrir. Mas aí vazaram algumas informações recentemente que o Carpini já não é mais tão... não precisa tanto do Muricy na visão dele. Se liga nisso. O não assinar a súmula, como o Muricy falou, o Muricy não entra, foi a pergunta que você falou, a vestiário. Ele não entra em vestiário antes do jogo e nem participa da palestra do jogo. Agora, ele quer discutir tudo, até a hora da palestra e depois do jogo. E tá certo, é o cargo dele, é a função dele. Tá certo. E mais, o Carpini não estaria no São Paulo hoje, não seria contratado pelo São Paulo se não fosse para fazer esse movimento. Qualquer outro treinador não teria essa intersecção. O voto do Muricy para a contratação do Carpini foi decisivo. Então o Carpini tem que entender o seguinte, ele só está lá por causa do Muricy. Na prática é isso, certo? E quando ele fala a frase, e ele tentou fazer o afago na entrada, qual foi a frase de apresentação em relação a Muricy e Tele? Eu quero que o Muricy seja o que o Tele foi pro Muricy. Tem uma grande diferença. Quem ensinava a súmula era o Tele. O garoto, vem cá, você vai ouvir o técnico, quem mandava era o Tele. Tem uma grande diferença nessa coisa. Agora, a única possibilidade do Carpini dar certo no São Paulo é ele compartilhar as ideias com o Muricy, senão ele está fora. Porque assim foi contratado. Se ele não entender, acho que agora a live... Os louros... E outra coisa, o Carpini não tem condição técnica ainda na carreira de decidir solo no São Paulo Futebol Clube, no clube do tamanho do São Paulo. E está provado nos últimos jogos. Sabe outra coisa que a live mostrou? O Muricy, a impressão... O Muricy, agora ele está exercendo o cargo que ele sempre quis exercer, inclusive na escolha do treinador. O Muricy foi lá pegar os números do Caleri e do Arboleda contra o Bragantino. Ele falou, o centroavante não pode correr 180 quilômetros, nem zagueiro. Tem alguma coisa... A impressão do o time está espaçado, Então 4-2-4 não vai rolar. Porque meu centroavante está correndo 500 quilômetros e o zagueiro 500. Então assim, o treinador pega o número e olha aqui, esse time não dá, meu velho. O treinador tem que discutir. O Carpini é um treinador em aprendizado. Ele não teria condição só pelo... Água Santa e Juventude ser técnico do São Paulo. Simples assim. Ele tem que entender isso. E acho que, automaticamente, o que dá a impressão depois dessa entrevista é que depois o título da Copa do Brasil, não, que não foi ele, da Supercopa, ele, eu tô aqui dominando. Não tá dominando. Tem uma hora que eu fui perguntar, vocês conversam bastante, o Muricy, você conversa bastante com... O Carpini vai muito até você? Ele falou... Abre aspas, literalmente. No início ele ia mais. No início ele ia mais. Tudo bem. Eu acho que, assim, ele está precisando mais e agora. Porque os jogadores estão machucados, o time do Dorival se desfez e ele vai ter o Ramos de volta. Agora ele precisa ir. Pode parecer bobeira pra você, mas essas coisas são importantes. Porque se o Carpini perde a força dentro do elenco, acabou pra ele. Porque assim, a torcida, por mais que você fale assim, pô, mas o cara tá fazendo um bom trabalho, o cara começou agora, o cara só tem 2 derrotas, ele tem 10 jogos comandando o São Paulo, até agora ele tem 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E uma sequência negativa de 4 jogos em que ele não consegue vencer. Agora o São Paulo amanhã vai enfrentar a Inter de Limeira lá em Brasília, onde praticamente o mando de jogo é do São Paulo, apesar da
da Inter que vendeu o jogo lá pra Brasília, não vai ter torcedor da Inter de Limeira lá em Brasília e sim do São Paulo. Mas o que eu quero dizer pra você com isso, rapaziada? Se o Carpini, de repente, lá, o São Paulo tá num grupo que todo mundo tá ganhando. Se o São Paulo fica fora da zona de classificação, se o São Paulo não se classifica pro mata-mata do Campeonato Paulista, o Carpini tá demitido. E eu sei que a gente vai falar assim, pô, mas o estadual não pode definir isso, o estadual é só um laboratório. Mas a diretoria do São Paulo vai esperar o quê pra demitir o Carpini? Porque agora vai ter uma intertemporada ali, né? O São Paulo esse ano tem Libertadores, tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro. O Paulista é o menos importante pro São Paulo. Mas se o São Paulo agora percebe que o Carpini não consegue fazer esse time produzir, tem que demitir o Carpini. Porque se não demitir agora, com 2, 3 rodadas do Campeonato Brasileiro ou até da Libertadores, que o São Paulo estiver mal, o Carpini vai ser demitido. E 2, 3 rodadas mal na Libertadores significa que você pode ficar fora do mata-mata da Libertadores. Ah, não tem como. Cara, se ficar de fora do mata-mata do Paulista, não tem como ficar de fora do da Libertadores? É claro que tem. Eu sei que é injusto, que é complicado, que, pô, não é assim que tem que ser o futebol. Mas a verdade é, vale a pena arriscar a Libertadores por confiança no Carpini? Porque não é que os resultados não estão vindo, até porque o cara só teve 2 derrotas, mas é o futebol apresentado. Mesmo nas vitórias, pensa, tira o jogo ali da Supercopa e do Tabula em Itaquera, que o São Paulo realmente, os jogadores jogaram com muita raça, com muita vontade, sabe, como se fosse final de campeonato. A Supercopa Rei até era final mesmo, né, um jogo único. Mas enfim, jogaram daquele jeito, e nos outros jogos não conseguiram entregar tanto, o time teve problemas de lesões, e aí é a hora que entra o treinador pra arrumar soluções, onde praticamente não tem, pode ser assim? Posso falar isso? Então assim, se de repente agora o Carpini não se classifica pro mata-mata, se não consegue ganhar da Inter de Limeira, e eu não duvido, tá? O São Paulo pra ganhar fora do Morumbi é um parto, meu amigo. Então é simplesmente assim, rapaziada. O Carpini pode sim ficar de fora do mata-mata do Campeonato Paulista, pode ter o Rames de volta aí. Você imagina se ele não utiliza o Rames Rodrigues? Você imagina se ele resolve segurar o Rames Rodrigues? Isso vai deixar a torcida maluca. Aí você fala, ele não vai fazer isso. Será? Em relação ao Luiz foi isso, ele teve foi detectada uma lesão, né, e o prazo de recuperação, o período de recuperação transcende o período aí da competição, então talvez não, o clube deve a partir de amanhã tomar essas providências de documentação dessa parte de burocrática para fazer a troca do atleta. Então essa é a expectativa, né? Espero que seja um reforço para o São Paulo e que ele entenda que tem os processos aqui dentro, né? E ele vai ser mais um para nos ajudar. Aqui existe uma hierarquia que acima de tudo é o São Paulo. São Paulo, depois vem os atletas, de comissão técnica, staff, as pessoas que fazem o clube. Mas acima de tudo é a instituição, né, o nosso ambiente, e ele entendeu isso, é um cara que mesmo quando manifestou o interesse de não estar mais no clube, nunca criou nenhum tipo de problema, sempre cumpriu com as suas obrigações, um cara sempre tinha um astral muito bom, mas agora a gente espera que ele possa de repente nos ajudar, de repente não, né, capacidade, condição para isso, ele tem que nos ajudar em algum momento da competição dentro de campo. Então é muito mais do que o Carpini vai fazer nesses 3 próximos jogos que ele tem antes do mata-mata do Paulista, porque se ele não se classificar, ele vai cair. Porque imagine só, o Muricy Ramalho já não deve estar gostando do que tá vendo, já que ele pede menos conselhos hoje. A torcida não tá nem um pouco satisfeita. O futebol é ruim do Carpini, né, do time do São Paulo que ele monta, e se ele barrar o Rames Rodrigues e não entregar, é pior. E se ele colocar o Rames Rodrigues e o Rames não entregar, ele pode perder um pouquinho do grupo também. Problemas que ele vai ter que lidar, ele que ganha bem pra isso. Aí você fala, pô Rodrigão, como você resolveria? Cara, sinceramente eu não sei, porque eu não sei como que é o dia a dia dele ali com os jogadores, a imprensa, ninguém tem acesso a esse dia a dia, é tudo do disse que me disse, do que vaza, do que deixam chegar pra gente e a gente vai deduzindo, mas acesso mesmo pra saber como é, hoje em dia ninguém mais tem aos clubes, nem vê os treinos direito, a imprensa pode. Então é exatamente isso que eu posso dizer, é baseado hoje em resultado, na relação que a gente pode falar. Os resultados do Carpini hoje não são bons, mas também não são ruins. É de um treinador mediano. O problema, então, aí que desequilibraria essa balança seria o resultado da bola jogada em campo, como o time joga, se o time tá jogando um futebol vistoso, se é só aquele detalhe da bola não tá entrando. Mas não é esse o caso do São Paulo, né? No caso do São Paulo é um futebol mal jogado, um time que parece desorganizado e tá desorganizado mesmo, falta criatividade no meio campo, insistir com o Luciano de armador desse time, então são um monte de problemas que
Carpini vai precisar resolver nos próximos 3 jogos, senão ele merece mesmo ser demitido, porque não vale a pena demitir depois. Time grande, a pressão é essa, o Carpini sabe como funciona. Ele já foi mal no Guarani e foi demitido, foi mal na Ferroviária e foi demitido, e é assim que acontece. Fez um bom trabalho na Água Santa, fez um bom trabalho no Juventude e no São Paulo fez um trabalho mediano. Mas pro São Paulo hoje, um treinador mediano não serve. Precisa ter um treinador que faça um bom trabalho pelas expectativas da torcida, da diretoria e, claro, da sobrevivência do próprio treinador. E eu queria saber a sua opinião. O que você achou desse vídeo de opinião? Quer mais vídeos assim? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos e, claro, compartilhar a sua opinião aqui comigo, se o Carpini deve ou não ser demitido. Eu quero ouvir o que você pensa sobre isso. E esses dias eu tô falando meio embarreirado mesmo, mas já vai melhorar. Eu tive um probleminha aqui, mas já vai melhorar, beleza? Fico por aqui, te vejo no próximo vídeo. Valeu e tchau, tchau.